Olá, tudo bom? Eu sou César Alberto, estou aqui para falar com vocês mais um pouco sobre o homem mais rico da Babilônia. A gente está aqui no primeiro capítulo, o homem que desejava ouro. Bansi, o fabricante de carruagem da Babilônia, é um cara que ele trama toda essa história ao redor da vida desse Bansi lá na Babilônia, tá? A Babilônia era assim, uma mistura de grandeza e miséria, de riqueza ostentatória e mendicidade. Tudo convivendo sem plano ou sistema dentro das muralhas protetoras da cidade. Bansi achava-se muito absorvido por seu próprio problema, para ouvir ou prestar atenção ao confuso burburinho da atarefada cidade. Em determinado momento ele escutou um som de uma cadê aqui o nome do equipamento? Uma lira. E quando olhou para o lado era um amigo de infância dele, o Kobe, o músico. Então a história vai nesse capítulo vai ser a trama da relação entre eles dois conversando, tá? Então o Kobe perguntou o que estava acontecendo com ele, que ele estava tão reflexivo. E o Bansi falou: possam os deuses abençoá-lo com grande generosidade, meu bom amigo. Começou o Kobe, numa saudação rebuscada. Entretanto, parece que já o fizeram, pois não vejo entregue ao trabalho. Ou seja, o Kobe achou que o Bansi não estava mais trabalhando e foi perguntar por quê. Então, naturalmente, é porque ele já deveria estar com muito dinheiro, então não precisava mais trabalhar. E aí o Kobe pediu para ele dinheiro emprestado. E o Bansi falou: quem dera se eu pudesse te emprestar dinheiro. E se eu tivesse dinheiro, eu naturalmente não poderia fazer isso, porque seria a minha fortuna que eu estaria te dando. Então, o Kobe perguntou para ele: Bansi, o que está acontecendo então? Você está tão reflexivo e está sem trabalhar, porque tu não fez teus trabalhos, porque tu não fez tua carruagem, né? Ele trabalhava construindo carruagem e vendeu. E aí o Bansi falou: eu tive um sonho essa noite que me deixou muito reflexivo. Que o cinturão, ele tinha um cinturão, né, que eu achei como uma pochete hoje em dia, né, pedia de um belo saco pesado de tanta moeda. Dali retirava punhado de silos que eu lançava com uma liberdade descuidosa aos mendigos. Havia moedas de prata como se eu comprasse, com que eu comprava presente para minha esposa e o que bem desejasse para mim mesmo. Havia moedas de ouro que me tranquilizavam quanto ao futuro e me deixavam sem medo de gastar à vontade as moedas de prata. Olha só que interessante, ele sonhou que estaria rico, né? Então, e aí o Kobe falou para ele: cara, isso foi um sonho bem interessante, bem legal, mas realmente um sonho bem interessante. E quando a gente, aí o Bansi continuou refletindo, né? Quando a gente era jovem, né, nós fomos juntos ao sacerdote do tempo buscar sabedoria. Na juventude nos vestimos um bocado, como homens feitos, mantivemos amigos íntimos. Temos sido de algum modo súditos conformados. Temos nos contentado em trabalhar longas horas e gastar nossos ganhos livremente. Conseguimos muito dinheiro nos últimos anos, mas só em sonhos poderíamos conhecer as alegrias decorrentes da riqueza. Vocês trabalharam muito, conseguiram dinheiro, mas não conseguiram viver como ricos. Ora, não passamos de duas ovelhinhas pacatas, vivemos na mais rica cidade do mundo. Então ele estava incomodado porque eles trabalhavam muito, ganhavam dinheiro, mas não conseguiam ver como gostariam. Então, mas o que é? Porque não podemos obter prata e ouro, mais do que apenas o necessário para sustentar o lar. Olha só a questão que eles levantaram na discussão. Pense também em nossos filhos, contou o Bansi. Não estão seguindo o mesmo caminho dos pais. Tem cabimento que eles e suas famílias e seus filhos, e as famílias de seus filhos, passem a vida inteira no meio de tantos guardadores de ouro. Apesar disso, exatamente como nós, contentem-se com mingau e leite de cabra azedos. Olha só, eles falam que eles viviam na cidade mais rica da época, né, Babilônia, e ao redor existiam várias pessoas com ouro e eles mal conseguiam viver. Trabalhavam muito e ganhavam somente o suficiente para pagar as contas e comer mal. Será que isso não faz sentido essa mensagem para você? Em todos os anos de amizade, eu nunca vi você falando desse modo, Bansi. O Kobe estranhou. Por que você está falando dessa forma? Porque, na verdade, eu nunca tinha pensado assim. Desde as primeiras luzes da manhã e até o escuro da noite me fizer largar as ferramentas, trabalhei duro para montar as mais finas carruagens que um homem pode fazer, esperando credulamente que um dia os deuses reconheciam o valor das minhas obras e me recompensariam por isso com a maior prosperidade. Então, trabalhar duro, trabalhar muito, não é o suficiente. Depende de onde você vai estar trabalhando, ok? Então, pois nunca o fizeram. Finalmente convenci-me que nunca farão. E esse motivo da tristeza que rói o meu peito. Então era por isso que o Bansi estava triste, né? Quero ser um homem de posse, quero ter minha própria terra e animais para criar. Quero ter roupas finas e dinheiro, muito dinheiro. Estou disposto a trabalhar com toda a força dos meus músculos, com toda a perícia de minhas mãos, com todo o tirocínio de minha mente,
mas quero que os frutos do meu trabalho sejam fartos. Qual é o problema com a gente, o Bansi indagou o Kolbe? É o que volto a lhe perguntar. Por que não podemos ter o nosso justo quinhão das boas coisas, tão abundante daqueles que têm ouro suficiente para comprá-las? Por que a gente está trabalhando tanto e não prospera? O que acontece com a gente? Então essa foi a questão do Bansi. Quem dera tivesse uma resposta, respondeu o Kolbe. Sinto-me tão satisfeito quanto você. Meus ganhos com a lira se vão rapidamente. Muitas vezes tenho que inventar para que a família não passe fome. Além disso, venho há muito alimentando o profundo desejo de adquirir uma lira grande bastante para que eu possa verdadeiramente tocar os acordes musicais que se multiplicam em minha mente. Com um instrumento assim, eu poderia compor músicas melhores do que aquelas que o rei ouviu até o momento. Então, ele não consegue nem investir no próprio negócio para ficar ainda melhor. É verdade, Kolbe. Por mais agradável que seja a ideia, não queremos continuar levando ano após ano uma vida de escravos. Trabalho, 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 sem ir a lugar nenhum. Então eles pararam para observar os escravos que viviam ali e ficaram pensando, nós vivemos igual a eles. A diferença é que nós acreditamos que somos livres. Para refletir se realmente você está vivendo uma vida livre. Livre financeiramente, livre geograficamente, livre emocionalmente. Então é uma reflexão bem interessante. E aí eles lembraram de um amigo de infância chamado Arcade. O Kolbe encontrou com ele cumprimentou o Kolbe e o Arcade era o homem mais rico da Babilônia. Presta atenção, amigo de infância do Bansi e do Kolbe, chamado Arcade, era o homem mais rico da Babilônia. E eles se questionaram, a riqueza do homem não se acha numa bolsa que ele carrega. Uma bolsa gorda fica logo vazia se não houver um constante fluxo de ouro. Ou seja, não adianta ter muito dinheiro se tu não sabe o que fazer. O dinheiro vai entrar e vai sair do teu bolso. Rendimentos, essa é uma questão, exclamou Bansi. Quero ter uma renda fluindo continuamente para a minha bolsa. Esteja eu sentado sobre a mureta ou viajando por terra distante. Olha só, isso foi o livro que o cara fez uma reflexão da Babilônia. Isso é muito tempo atrás, né? Nas coisas em que aplicamos nossos melhores esforços, tivemos êxito. Então eles chegaram à conclusão que sim, onde eles trabalharam e tiveram um grande êxito, trabalharam muito bem. Só que talvez estivessem no veículo errado, no local errado. Para refletir se o teu esforço está valendo a pena. Se o teu esforço realmente está sendo no lugar certo. Será que não precisa ter um veículo melhor que te leve mais rápido ao teu destino, aonde você quer chegar? Ou que possa pelo menos te levar onde tu quer chegar? Tu não está fazendo esforço no local que não vai te dar resultado? Não estou dizendo para te fazer corpo mole ou deixar de fazer o melhor que tu pode. Mas eu estou dizendo que talvez o veículo que você esteja utilizando para realizar os seus sonhos, os seus objetivos, não te dê o resultado que você gostaria. Imagina só, para pensar comigo, como é que uma pessoa que é assalariada, que trabalha de 8 às 18 horas, de 8 às 18 horas, de segunda a sexta, como essa pessoa consegue juntar dinheiro para investir? Como é que essa pessoa vai prosperar nesse local, nesse formato de trabalho com salário? É muito, muito difícil. É possível sim, claro, não é impossível, mas é bem difícil, tá? Então, o que eles decidiram, o Kolbe e o Bansi? Vamos marcar para a gente conversar com o Arcade. Vamos perguntar para ele como a gente faz para ficar rico. Então, se você tem algum amigo que conseguiu prosperar, se você conhece alguém que ficou bem sucedido, pergunta para ele. Tenho certeza que ele vai ter muita satisfação em compartilhar com ele o caminho que ele seguiu, com você o caminho que ele seguiu, e quem sabe você pode seguir o mesmo caminho. O sucesso deixa rastros. Então, encerrando, acompanha aqui o nosso Telegram, acompanha no YouTube, acompanha no Facebook, bate um papo comigo aí no WhatsApp. Estou à disposição para a gente poder se desfrutar desse livro incrível que é O Homem Mais Rico da Babilônia. Até mais!